Uma pesquisa que eu realizei junto com a Letícia sobre relações interculturais, e nós fizemos entrevistas no Brasil com executivos estrangeiros no Brasil e executivos brasileiros gerenciando firmas estrangeiras, e estendemos a pesquisa para a França e para a Holanda. O que surgia imediatamente para os brasileiros como mais traumático era justamente essa dimensão de tentar fazer amigos, e eles começavam sempre por uma estratégia da feijoada, né? Convidar os seus colegas de trabalho para comerem uma feijoada nas suas casas. E a coisa que os mais fazia sofrer era justamente uma lógica de relacionamento pessoal que, no Brasil, para nós, deve ser cumulativa e que, para holandeses e franceses, não eram cumulativa. Para nós, a cada encontro, se eu converso com você numa festa intensamente da minha empresa, no dia seguinte de manhã, eu espero, se eu encontrar com você no corredor, que minimamente seja dado continuidade àquele tom emocional, aquele ethos que ocorreu na noite anterior. Não é absolutamente isso que ocorria. No dia seguinte, você tinha um mero cumprimento seco de cabeça. Então, essa noção do que o encontro existencial é um encontro que gera uma relação cumulativa não existia. E esse era um dos maiores dramas para os brasileiros, justamente com a forma direta e agressiva de dar um feedback sobre o seu desempenho, que aqui no Brasil é cheio de circunlóquios, e você nunca sabe, você acha que está indo extremamente bem quando o cara acha que você está indo extremamente mal. Aí todos vocês vão perguntar o que isso tem a ver, né, com a sustentabilidade. Tem a ver porque a questão, né, se, por exemplo, a sociedade brasileira ela tem tendido a fazer uma mediação muito bem sucedida, né, entre essas opções que, no momento, divergem do mainstream, né, de forma que essas pessoas não sejam obrigadas a romperem com os seus laços sociais. E isso aparece de uma forma muito clara nos restaurantes, né, brasileiros, que juntam um restaurante de carne com uma opção vegana, o que é impossível, né, por exemplo, para um público americano ou para o público inglês, ter no mesmo restaurante pratos veganos e pratos das pessoas que comem carne. Num congresso sobre alimentação que eu tive em Lancaster, há alguns anos atrás, havia uma sessão cujo um dos papers era justamente o roteiro vegano do indivíduo em Londres, porque ser vegano é um ônus, né? Então, se eu estou fazendo turismo na Inglaterra, que restaurantes me oferecem esse? Porque são restaurantes muito particulares e muito únicos. Não vou negar que o Brasil começa a ter grupos, né, que não querem essa comunicação. Tem veganos, isso já saiu publicado na Veja, que não beijam uma mulher ou um homem que tenha comido carne. E já existem, né, restaurantes direcionados, né, a esse público. Mas, veja bem, não é a existência de um restaurante dirigido a esse público que é fundamental, mas o fato de que você tem uma churrascaria que tem todas as opções possíveis, da carne ao vegetarianismo, porque isso resolve uma questão, né, de não excluir o gosto de ninguém, mas de incluir o gosto de todos, por uma opção, por uma hierarquia que a sociabilidade tem em relação às minhas opções de estilo de vida ou ideológicas, né? Bom, o outro exemplo então, a preocupação de não radicalizar no Brasil, de preservar o meu capital de relações sociais, enfatizar esse modelo de sociabilidade includente e não excludente, né, através da minha opção, qualquer trajetória altamente individualista me põe fora desse circuito, ou pelo menos me traz muitos problemas, né, estava justamente por trás da raiz desses ambientalistas de não radicalizarem, né. Um outro aspecto, né, que eu acho talvez também problemático e bem pontual, e esse mais, obviamente, diretamente ligado à questão de sustentabilidade, são algumas lógicas, né, transversais. Eu vou me deter em alimentação
e limpeza e higiene, mas eu vou me deter exclusivamente, por causa do tempo, nessa questão mais da limpeza e de higiene no Brasil. Quando você... os pós-modernos dificilmente admitem que existem elementos, né, que ultrapassem as barreiras de classe, os grupos sociais, etc., e que estruturam a partir de uma... né, não uma única lógica, mas de uma lógica predominante, e as outras lógicas em disputa com essa lógica predominante, um único esfera da vida social. No Brasil, no entanto, se nós olharmos detidamente as práticas de higiene e as práticas de limpeza doméstica e de lavagem de roupa, a noção de poluição, né, uma noção que a gente, sociologicamente, entra em contato quando estuda a Índia, né, porque a hierarquia indiana é baseada na poluição, ela estrutura a nossa relação com o corpo, a nossa relação com a casa, a nossa relação com as roupas e as formas que nós lavamos. Então, essa lógica de poluição faz com que, do ponto de vista da sustentabilidade, ela tenha um impacto extremamente grande. Por quê? Porque, no Brasil, como é a poluição, ou seja, eu não posso misturar elementos cuja ontologia sejam diferentes um do outro. Ou seja, eu não posso misturar roupas na máquina de lavar e qualquer mulher aqui vai saber exatamente do que eu estou falando, talvez os homens não, mas a gente pode dar uma aula. Né? É o seguinte, que eu não posso colocar numa mesma máquina roupas de natureza distintas. Eu não misturo roupa de criança, né? Não misturo cama, banho e mesa. Aliás, isso seria uma transgressão das mais radicais. Isso seria motivo para eu chamar uma das coisas mais fortes que uma mulher pode ser chamada no Brasil, uma mulher de porca. Né? Por quê? Ela mistura, né? Ela misturou a roupa do corpo, a roupa do banho, porque são roupas de natureza diferente. Então, as máquinas que lavam 12 quilos, 15 quilos, têm um problema no Brasil, porque você lava roupa praticamente todo dia. Né? Inclusive, no sentimento das classes trabalhadoras, a limpeza, não ter roupa acumulada, é indício de que você é uma mulher trabalhadeira. E, portanto, você lava um número muito maior de máquinas de roupa, né, do que em outros países, onde a lógica é uma lógica pragmática. Eu separo o de cor e o branco. Né? E o resto eu ponho tudo junto. Nós não, nós separamos. Roupa de bebê não vai na máquina, porque ela é limpa demais para ir na máquina. Pano de chão, o outro extremo do esquema, também não vai na máquina. Caso vá, eu depois jogo álcool dentro da máquina para desinfetar a máquina. O Brasil é um país rico de panos de limpeza, pano de prato, pano de pia, pano de chão, pano disso. Eu estou falando de práticas. Eu estou falando da cauda do capitalismo, aquela parte que é absolutamente não importante, que nunca ninguém deu atenção, mas hoje que se torna absolutamente fundamental para a questão da sustentabilidade. Então, o Brasil é rico em panos. Panos esses que devem ser limpos para poderem serem sujos, porque eu não posso limpar, né, com algo sujo. Mulher brasileira desenvolveu estratégias de saber, porque a limpeza brasileira, limpar no Brasil, significa lavar. O que necessariamente não é a mesma equação que ocorre em alguns países europeus e americanos, onde limpar não é lavar.